O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Ageu. Atenção para com a casa de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Israel Trota, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD, neste terceiro trimestre de 2021. Na aula de hoje, estudaremos sobre o profeta Ageu, o homem que exortou sua geração a respeito de sua prioridade. É importante que nessa lição, professor, você explique para os seus alunos o contexto histórico envolvendo a profecia de Ageu. Destaque em sua aula o quanto este profeta, levantado por Deus, foi fundamental para despertar o seu povo, ao ensiná-los a lição de que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Professor, pergunte aos seus jovens se de fato Deus tem ocupado o primeiro lugar. Esta é uma reflexão fundamental ao longo desta lição. Ao final da aula, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas este canal. Se você tem sido abençoado com essa revista e deseja aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre os assuntos trabalhados em sala de aula, você pode também adquirir o livro de apoio didático do trimestre, disponível neste contato que vai aparecer na tela. Pois bem, dito isso, vamos então para a nossa aula de hoje, que tem como texto bíblico o capítulo 1, versículos 1 ao 8 do livro de Ageu. A palavra do Senhor nos diz assim: No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Na introdução da aula, é interessante que você, professor, explique para os seus alunos que os 3 últimos profetas menores, que serão estudados a partir de agora nas nossas próximas lições, eles desenvolveram seus ministérios após a realidade do cativeiro babilônico. Nós estamos falando de Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles atuaram junto aos judeus repatriados em Jerusalém. Destes 3, Ageu foi o primeiro a aparecer, sendo seguido imediatamente por Zacarias. Nós conhecemos muito pouco sobre a sua vida pessoal. As principais informações que temos a respeito de Ageu dizem respeito à sua atuação ministerial na cidade de Jerusalém. Ele demonstrou ser um homem zeloso e firme em seu caráter. Quando todos estavam desanimados, ele foi a fonte de motivação do seu povo. Foi um verdadeiro baluarte da fé, um profeta incansável e polivalente. Foi usado por Deus para um fim claro e específico: impulsionar a reconstrução do templo em Jerusalém. De todos os profetas menores, Ageu foi o mais assertivo em seu ministério. Logrou grande êxito em sua missão. Ele viveu no meio dos judeus que se mostravam apáticos para com Deus. Como resultado dessa indiferença espiritual, aquela geração tinha se voltado para o materialismo. No entanto, Ageu confrontou os seus contemporâneos ao mesmo tempo em que os motivou a não desanimarem no trabalho da obra de Deus. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos estudar e conhecer quem foi o profeta Ageu. Seu nome, Ageu, significa festivo, festividade. Nós sabemos que sua história está intimamente conectada ao Templo de Jerusalém. Neste sentido, é provável que o seu nome fosse um prenúncio profético de que em breve as festividades do templo seriam reativadas. Com a reconstrução do templo finalizada, concluída, haveria inúmeros motivos para se festejar. Foi neste contexto que Ageu desempenhou o seu ministério. A Bíblia vai atribuir a Ageu e Zacarias um papel proeminente na reconstrução daquele templo. Os judeus estavam desanimados. A obra do templo havia sido interrompida. Porém, sabemos que em 538 a.C., aproximadamente, algo inédito havia acontecido no cenário político. Ciro, o grande monarca da Pérsia, havia promulgado um decreto que autorizava o retorno dos judeus exilados à sua terra natal. O que fora profetizado por Jeremias tinha se cumprido. O cativeiro durou 70 anos. O que fora profetizado por Isaías também se cumpriu, porque Ciro tinha sido escolhido por Deus para abençoar o seu povo. Deus cumpre suas promessas. O texto bíblico vai dizer que cerca de 50.000 judeus retornaram. Naturalmente, este número levava em conta apenas os homens. Se a gente colocar as mulheres e as crianças nessa somatória, vamos chegar a aproximadamente quase 200.000 pessoas que retornaram a Jerusalém. Assim acreditamos. Este grupo que voltou, o primeiro grupo a retornar para a cidade de Jerusalém, era formado em grande parte por famílias sacerdotais.
eles possuíam altos ideais religiosos. Segundo os estudiosos, eles queriam formar um estado sacerdotal em Jerusalém. A intenção fulcral era reconstruir o templo. Devemos lembrar que aqueles judeus estavam bem instalados na Babilônia quando eles decidiram regressar. Em outras palavras, eles trocaram tudo aquilo que eles haviam conquistado em uma terra estrangeira, o luxo daquela terra, pelas ruínas da pátria amada. Eram pessoas altamente comprometidas com a fé judaica no Deus de Israel. Enquanto muitos judeus decidiram permanecer em terra estrangeira, aquele primeiro grupo abriu mão de tudo para voltar a Jerusalém. Portanto, era um grupo composto por pessoas fervorosas na fé. Eles chegaram animados. Entretanto, os desafios deste retorno foram múltiplos. Uma vez repatriados em Jerusalém, enfrentaram a oposição dos samaritanos, a falta de recursos, e o golpe derradeiro veio com o decreto do rei Cambises da Pérsia, em 529 a.C. Nesta promulgação real, a obra da reconstrução do templo foi impedida de ter sua continuidade. Diante daquela decisão oficial, não restou alternativas a não ser abrir mão daquele projeto. A decisão de Cambises tinha sido influenciada por uma trama maquiavélica que tinha a participação direta dos samaritanos. Impedidos de continuarem a reconstrução, os judeus repatriados se voltaram então para as questões seculares. Com o tempo, eles foram seduzidos pelos interesses materiais e deixaram as questões espirituais de lado, em segundo plano. Começaram a construir belas casas para si. Acabaram perdendo o interesse pela casa de Deus, tornaram-se materialistas e se acomodaram àquela postura. Existe um pensamento que diz que a acomodação é o caminho mais curto para o fracasso. Foi neste contexto que Deus levantou Ageu. Ele precisava tirar os judeus repatriados daquela zona de conforto. Precisava dissipar de seus corações o espírito acomodado. Ageu precisava enfraquecer na mente daqueles judeus os ideais materialistas e reacender em seus corações a chama do compromisso com Deus. E foi isso que ele fez. Por isso nós dizemos que ele foi muito assertivo em seu ministério, logrando grande êxito. Nós veremos que durante aproximadamente 1 década e meia, a obra do templo permaneceu paralisada, até que Deus levantou Ageu. Ele provocou uma verdadeira revolução junto aos judeus repatriados. Nesta história, nós veremos que um homem nas mãos de Deus pode revolucionar e impactar a sua geração. Assim como para incendiar uma floresta, basta apenas uma fagulha de fogo, para impactar uma nação, basta apenas um homem. Ageu foi este homem. Todo este contexto histórico pode também ser visto nos capítulos 1 a 6 de Esdras. É interessante às vezes a gente ler o livro de Ageu estudando concomitantemente com o livro de Esdras. Em Esdras, no capítulo 5, no versículo 1, o texto bíblico registra que Ageu profetizou junto aos judeus repatriados que fizeram parte do primeiro grupo que retornou a Jerusalém. O livro de Ageu possui 2 capítulos e é formado por 4 pregações entregue àquele povo. Ouso dizer que Ageu está na galeria dos grandes pregadores da história da igreja, junto com Pedro, Paulo, João Crisóstomo, Spurgeon, Jonathan Edwards, George Whitefield, Calvino, Wesley, Wycliffe, Martin Luther King e tantos outros. Seus sermões, esses 4 sermões pregados por Ageu, transformaram o destino da nação de Judá, impactando aquela geração. Pois bem, no tópico 2 da nossa lição, nós vamos conhecer a mensagem do profeta. Essa mensagem tinha um teor de motivação, exortação e consolação. Todo pregador pentecostal contemporâneo deve estudar e conhecer os sermões de Ageu. Ele motiva o povo, fala sobre as bênçãos de Deus, mas sua pregação também confronta.
Nós vivemos em uma época em que muitos pregadores atuais pregam mensagens agradabilíssimas, pregações essencialmente triunfalistas que massageiam o ego e prometem bênçãos e mais bênçãos, sem nenhum tipo de preço a pagar. Precisamos aprender a pregar com Ageu. Sua pregação até motiva as pessoas. Contudo, mais do que apenas motivar, ele também exorta, confronta e consola o seu povo. Seu primeiro sermão foi pregado por volta de agosto a setembro de 520 a.C. Neste primeiro sermão, no capítulo 1, Ageu exortou o povo a abandonar aquele comportamento indiferente no afã de se envolver na tarefa da reconstrução do templo. Eles estavam tão envolvidos com seus próprios interesses que colocaram Deus em segundo plano. Por isso, a vida deles deixou de caminhar para frente. Deus reteve suas bênçãos. Assim, eles trabalhavam demasiadamente, mas as coisas pelas quais eles trabalhavam escapavam de suas mãos. Permaneciam decepcionados, apesar de tanto esforço. Professor, este é um ponto importante. Ensine os seus jovens que de nada adianta todo o esforço do mundo se Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas. Nossa vida não vai para frente. Nenhum investimento humano estará seguro se Deus não for a nossa prioridade. Ageu declarou que Deus enviou seca e escassez para despertá-los. A detenção das bênçãos de Deus tinha um propósito pedagógico e didático. O Senhor queria ensinar o seu povo por meio daquela disciplina. Existem momentos que a adversidade se transforma em prosperidade, quando nos leva a aplicar o nosso coração nos projetos de Deus. Se a luta nos aproxima de Deus e a escassez nos leva a olhar para o céu, podemos afirmar que o problema, na verdade, foi solução, porque contribuiu para o nosso bem e o nosso progresso espiritual. Ageu declarou que era a hora daquele povo romper com o marasmo e reavivar a chama do compromisso com Deus. Aquele primeiro sermão arrancou o povo da inatividade. Eles foram avivados. Por causa da pregação de Ageu, reiniciaram a obra da reconstrução do templo. A mensagem de Ageu era simples. A obra do templo deveria ser reiniciada. Se eles cuidassem da casa de Deus, o Senhor cuidaria do seu povo. Esta é uma grande verdade que devemos ensinar aos nossos jovens. Quando cuidamos dos interesses de Deus, Deus se ocupa dos nossos interesses e cuida da gente. O segundo sermão de Ageu foi ministrado no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa dos tabernáculos, isto é, um mês após o seu primeiro sermão. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, a obra do templo começou a ficar visível. E o povo percebeu que aquele templo jamais teria a beleza e o esplendor do templo de Salomão. Eles ficaram nostálgicos, principalmente os anciãos que conheceram o antigo templo e passaram a compará-lo com o novo. Neste segundo sermão, Ageu procurou motivar os judeus que já estavam envolvidos na reconstrução. Aquele povo não poderia esmorecer, pois grandes bênçãos seriam derramadas sobre eles. É neste segundo sermão que Deus faz uma promessa ao povo por intermédio de Ageu. A glória da segunda casa seria maior que a da primeira. A glória aqui não diz respeito ao ouro ou à prata, mas à presença de Deus. Jesus visitou aquele segundo templo. Na visita de Jesus, esta profecia se cumpriu. Vemos aqui que enquanto o povo olhava com saudosismo para o passado, lembrando do templo de Salomão, Ageu ergueu seus olhos com expectativa para o futuro, substituindo o saudosismo pela expectativa. Professor, ensine aos seus jovens a olharem para frente.
Há muitos jovens com a vida paralisada porque estão presos ao passado. O que passou, passou. Deus tem coisas novas, inéditas e maravilhosas para realizar nas nossas vidas hoje. No terceiro tópico da nossa lição, nós aprenderemos que a profecia de Ageu também foi formada por apelos e promessas. O povo deveria retornar à reconstrução. Porém, o envolvimento que Deus exigia deles não era apenas físico, mas principalmente espiritual. É isto que Deus espera de nós. Nesta lição, aprendemos que ações não substituem intenções. Não adianta ir à igreja se nosso coração não se conecta com Deus durante o culto. Não adianta pregar ou cantar se não vivemos em santidade e obediência. Sacrifícios sem obediência são sacrilégios, ações que aborrecem a Deus ao invés de agradá-lo. Devemos ensinar aos nossos jovens que Deus espera de nós mais do que compromisso físico com a igreja. Ele espera de nós uma aliança pessoal com Ele. Não adianta sermos apenas religiosos. Precisamos ser convertidos e santos. Ageu faz um apelo para que os judeus vivessem de modo santo. Naquela época, os sacrifícios estavam sendo feitos em um altar improvisado, até porque o templo ainda não havia sido reconstruído completamente. Fica subentendido no livro de Ageu que os sacerdotes se acomodaram com aquela situação e pensavam que isto já fosse suficiente para Deus. Porém, as prescrições legais do culto não estavam sendo cumpridas. Eles faziam sacrifícios, mas não segundo os princípios que Deus havia estabelecido. Ageu, ele vai nos ensinar no seu livro que o culto a Deus não pode ser feito de qualquer jeito. Aprendemos nessa lição que o fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. Professor, ensine aos seus jovens que não é do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Se é feito para Ele, precisa ser segundo o que Ele estabeleceu. Nosso culto precisa ser em espírito e em verdade. Se não for assim, Deus não aceita. Nossa oferta precisa ser de coração, pois Deus ama quem dá com alegria. Se não for assim, Deus rejeita. Podemos cultuar, ofertar, mas se não cumprirmos as exigências de Deus, estaremos enganando o nosso próprio coração. A pregação de Ageu despertou os judeus a terem mais atenção com a casa de Deus. O salmista declarou a sua alegria em ir à casa do Senhor. Lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vivemos tempos sombrios, em que cresce no nosso meio, no meio dos nossos jovens, um comportamento religioso autônomo, desligado da vida congregacional. Assistimos de modo estarrecido o crescimento de pessoas que se identificam como não religiosas, desigrejadas, dizem crer em Jesus, mas não querem frequentar a igreja. No fim, estas pessoas assumem um comportamento autossuficiente e repudiam a vida comunitária de serviço a Deus e às pessoas. Infelizmente, essa tendência comportamental tem chamado a atenção de muitos dos nossos jovens. Portanto, a pregação de Ageu é extremamente atual. Precisamos ter mais amor com a casa de Deus, com a igreja, a comunidade dos santos que se reúne para adorar ao Senhor. A igreja é o edifício de Deus e neste edifício não há lugar para pedras soltas. Precisamos estar sedimentados nessa estrutura, vivendo em comunhão. Isso não diz respeito ao que os pastores estabeleceram, mas aquilo que o próprio Deus sancionou em sua palavra.
A pessoa que diz que crê em Deus, mas nunca vai à igreja, é como aquela que diz que crê na educação, mas nunca foi à escola. Uma contradição. Professor, ensine os seus jovens a amarem a casa de Deus. Ageu nos exorta sobre esta realidade. Precisamos ter mais atenção e cuidado com a casa de Deus. Chegamos então na conclusão da nossa lição. Aprendemos com a vida de Ageu que a apatia não pode ter espaço em nosso coração. Não permita que os problemas da vida roubem o teu fervor e a tua alegria de servir a Deus. Não troque Deus por este mundo. Não troque sua fé pelo materialismo. Não troque as questões espirituais pelas questões materiais. Ageu foi usado por Deus para despertar um povo que estava dormindo espiritualmente. Que nós também sejamos os instrumentos de Deus para impactar a nossa geração. Deus conta conosco. Professor, destaque isso para os seus jovens. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.